Meu convidado de hoje é o Bruno Pasquarelli, uma pessoa que eu conheço pessoalmente. Eu estive uma vez só com o Bruno, foi em 2018, em um evento da Universidade do Futebol. Eu lembro muito bem, foi um evento no Sesc da 24 de maio, em São Paulo, na capital. E aí eu fiz uma mesa redonda com o Bruno e ele trouxe tanta coisa legal, ele tem uma visão tão interessante do futebol. O Bruno Pasquarelli consegue fazer um link que poucas pessoas no Brasil conseguem, que é da academia para a prática. O Bruno Pasquarelli ele tem uma formação ampla e bem sedimentada em estudo, né, fora do país, inclusive, mas ele tem também uma vivência prática que vai moldando. E se a gente fala de futebol e eu quero trazer esse viés da ciência, o Bruno Pasquarelli é um convidado que não podia faltar. Até, desculpa a demora em ter te convidado, Bruno. Grande abraço, obrigado por ter aceito o meu convite. Eu não sei se você lembra, cara, 2018 estava na semana da Copa do Mundo, uma semana antes de começar, algo assim, e a gente bateu um papo lá sobre análise de desempenho, né? Era o tema do curso da Universidade do Futebol. E, cara, você trouxe coisas tão ricas ali sobre treinamento, uma visão complexa, teoria de sistemas, enfim. É um conhecimento muito grande que você tem, Bruno. Conta um pouco para quem está acompanhando a gente. Rapidamente, o objetivo é falar de ideias, mas, enfim, um pouco das fontes de conhecimento que você foi beber até chegar nessa trajetória. A gente está gravando esse material dia 30 de abril de 2021. Bruno, grande abraço, obrigado pela presença aqui. Obrigado, Marcel. Eu que agradeço o convite. Eu lembro bem desse fórum que teve, a gente falou sobre análise de desempenho e também sobre essa análise de desempenho voltada à análise de mercado, né, que era uma área que estava ali em ascensão em 2018, poucos clubes tinham, e que de lá para cá, em pouco tempo, né, já se organizaram super bem. E, bom, é um prazer estar aqui mesmo, poder falar um pouquinho sobre o futebol, sobre a ciência, sobre os estudos. E, bom, a minha trajetória de juntar a ciência com a prática foi, primeiro, como jogador, sempre interessado em saber mais sobre o corpo, sobre a preparação física, sobre o entendimento do jogo, e depois na universidade, né? Sempre fiz estágio em laboratórios, depois fui estudar fora do país já na graduação, fiquei 6 meses, ganhei uma bolsa de estudo, e isso continuou, fiz 2 pós em especializações, né, depois do mestrado, e sempre trouxe para a prática, né, meu trabalho de graduação foi prático, e sempre estudando futebol também. Minha especialização, as duas foram com os temas do futebol, né, uma em nutrição e a outra em treinamento. E no meu mestrado também foi prático, eu era o preparador físico e assistente técnico. Então, nós coletamos os dados ali, foram um estudo de acompanhamento, que é difícil de se fazer no mestrado. E no doutorado foi mais difícil ainda, porque era um tipo de pesquisa chamada pesquisação, né? Onde eu era o pesquisador e o professor ao mesmo tempo, né? Então, sem tentar fazer com que um influenciasse o outro ali na hora da pesquisa, né? Era eu tentar investigar o ambiente nu e cru, sem as minhas determinações ali como pesquisador, mas como treinador, sim, com total autonomia de levar o processo de aprendizagem para onde eu queria. Então, a minha formação na ciência, ela começa muito biológica, né? Ela começa muito estudando a fisiologia do exercício. Eu fiz estágio na anatomia durante a minha graduação, dissecando cadáver. Isso é uma coisa que pouca gente faz, e nem tinha na educação física isso. Eu fui buscar um curso de biomedicina, eu pedi para me infiltrar na turma lá, então eu queria conhecer mesmo. Então, minha formação foi essa. Foi uma formação mais biológica, depois voltada muito às ciências naturais, e já no mestrado eu senti que estudar a fisiologia do exercício, a biologia, né, do ser humano, tava pouco para mim. Eu queria entender um pouco mais do humano como um todo, né? E eu tive a sorte de conseguir entrar numa universidade, que é a Unicamp, e fazer o doutorado lá, aonde eu caí num lugar que era pura humanidades, né? Então, eu tive aula com o professor Alcides Scaglia, com o professor Roberto Paes,
E vários outros colegas de turma que hoje estão em destaque aí, como o Carlos Tiengo, o Daniel Portela, o Hiller, o Bruno Baquetti e tantos outros que estudávamos juntos ali na mesma turma. Então, eu comecei estudando as ciências biológicas e naturais, depois passei para ciências humanas e sociais. Fiz todo esse processo aí de entender primeiro o corpo humano, a gente como carne, depois a gente como pessoa, como mente, né? E isso tudo com o futebol como objeto de estudo, né? Para ver como é que o futebol pode ser abrangente nesse ponto, né? É assim que eu fiz a minha trajetória. Não, espetacular, Bruno, muito legal, e dá para ver que é muito rica, né? Você tem várias diferenciações que convergem para uma coisa só, né? O seu objetivo, a gente conversava antes, é ser treinador, mas não é o ganhar a qualquer custo, e com certeza essas ferramentas que você tem podem te auxiliar na busca pela vitória. O Bruno, eu quero entrar agora na questão do treinamento. Você tem materiais incríveis sobre treino, e eu vou deixar você bem à vontade, né? Não vou dar nenhum spoiler, porque eu quero que quem esteja acompanhando a gente ouça diretamente de você. Quais são as suas fontes? O que você entende pelo treinamento no futebol hoje em dia, Bruno? Por favor. Bom, eu tenho as minhas fontes para entender o jogo, eu digo que elas são fora do futebol, né? Elas são fontes que vêm da sociologia, da biologia, que é entender os sistemas complexos, né? Entender o comportamento coletivo, como que seres vivos se organizam coletivamente. Isso, esse traço não está no jogo de futebol e nem só no esporte coletivo, né? Tá em todos os seres vivos. Eles mostram que se organizar e colaborar traz certas vantagens no mundo aberto, né? No mundo fora. Então, esses traços, talvez seja por isso que nós nos organizamos coletivamente, como sociedade, porque, querendo ou não, nos dá certa vantagem em relação a outros contextos, né? A vencer as dificuldades do contexto. Então, autores como Capra, como Edgar Morin, como um francês que eu gosto muito chamado Pierre Levy, que é o primeiro livro que eu li, chamado Inteligência Coletiva, que me mostrou que não é só um paradigma do futebol, né? É um paradigma da sociedade. Se a gente quiser evoluir enquanto espécie, inteligência ela precisa ser desenvolvida em direção a uma inteligência coletiva, né? Uma inteligência que possa todo mundo estar dentro desse meio, né? De usufruir de tudo. E, bom, fora isso, tem os autores dentro do esporte que trouxeram isso. Então, o primeiro que eu li foi o Alcides Scalia falando isso. Depois teve o meu professor e hoje colega da UEL, Wilton Santana. Depois eu li a dissertação e a tese do Rodrigo Leitão. E depois eu não parei mais. Eu tenho ali uma infinidade de pessoas da nossa área, né, da educação física e especificamente do futebol, que trazem a teoria da complexidade, a teoria dos sistemas dinâmicos e a teoria ecológica para dentro, né? Hoje eu destaco até o professor da Universidade Federal do Amazonas, o João Cláudio, que hoje é o que fala mais de teoria ecológica, né? E traz uns elementos brasileiros, né? Porque muito que se fala, se pesquisa, é fora do país. São ingleses, são australianos, são espanhóis, são portugueses, mas a gente está conseguindo hoje trazer tanto a teoria de base, como essas teorias voltadas muito mais para o ensino-aprendizagem, e ainda colocar um caráter nosso, que é como é que a gente aprendeu a jogar futebol, quais são as nossas características. Então, acredito que com isso, a gente começa agora em 2022, né, 21, talvez um pouquinho antes, a gente começa a documentar o que é o nosso futebol brasileiro, como a gente pode ensinar o futebol brasileiro. Então, é muito recente, né?
Se a gente pode pegar coisas da França, da Espanha, da Inglaterra de 40, 50 anos atrás, acredito que hoje a gente começa a ter uma documentação dos estudos, né, mais robusta. E aí a gente começa a encarar o nosso jeito, não só nos discursos, nos debates, né, em programas esportivos ou com jogadores, de como o futebol de rua, o futebol... Não, a gente começa agora a entrar num tipo de linha de raciocínio onde vai estar tudo mais fácil acesso, documentado, demonstrado e comprovado o resultado de que funciona uma pedagogia que não é a pedagogia da periodização tática lá de Portugal, ou do jogo de posição, ou a pedagogia do Constraint-Led Approach da Inglaterra, né? É uma pedagogia nossa, que a gente ainda pode chamar de pedagogia do futebol, alguns estão chamando de pedagogia sociocultural, que talvez tenha uma característica que é muito peculiar nossa, que é um ambiente com muita diversidade, ao mesmo tempo um ambiente com muita desigualdade. E dali florescem características de um futebol que não existe em outro lugar, né? Esses contrastes de ter muita diversidade, que faz ter muita criatividade, e muita desigualdade, que também faz o futebol nosso ter uma característica de rompimento de barreira social, né, geográfica, tantos exemplos que a gente tem de jogador que consegue fazer essa transcendência, né, sair do bairro onde nasceu e daqui a pouco estourar e ser ali para aquele bairro algo que vai acontecer com poucas pessoas, né? Por conta dessa desigualdade que existe. Ou seja, é um contexto muito peculiar o Brasil. Por isso que só importar a teoria é algo que a gente precisa deixar para trás, essa fase de ter importado muita coisa e começar agora a construir o nosso caminho com relação ao treinamento. Ou seja, para finalizar todo esse raciocínio, né? O futebol, para mim, ele vem desde estudar os sistemas complexos, uma teoria de base, a gente precisa entender sob a luz da ciência, e a ciência do futebol é muito recente perto da ciência geral, né? Então, é de lá que a gente tem que buscar esse conhecimento. Ao mesmo tempo, quando a gente já se consolida, já entende que o paradigma emergente é o mesmo paradigma que a gente está seguindo dentro do futebol e do esporte, a gente começa a criar uma própria ciência. Que daí eu chamo de futebol aplicado à ciência. Uma coisa é trazer as ciências para o futebol, outra coisa é você fazer um futebol aplicado nessa ciência e produzir o próprio conhecimento. Que eu acho que é mais ou menos nesse momento que eu me encontro agora, onde eu já consumi muito do que está fora do futebol e agora eu tento, junto com outros pesquisadores, né, criar uma ciência própria ali, algo que seja entender o futebol mesmo a partir dessas teorias e conseguir, de maneira didática e pedagógica, passar essa visão para mais pessoas também. Não, Bruno, isso é fantástico, cara, mas assim, eu quero trazer um outro elemento e deixar essa provocação que é a seguinte, a gente tem hoje aqui no Brasil uma dificuldade muito grande de, no alto nível, e falo do mais alto nível mesmo, de colocar novas ideias, né? Alguns treinadores novos chegaram e caíram, né? E eu falo de treino também, eu te perguntei sobre treino justamente por isso, eu acompanho há muitos anos treino de clube e eu ainda vejo uma dificuldade em a gente levar a sério a cultura do treino. Aqui no Brasil, ainda persevera a questão do inatismo, o futebol é uma coisa que nasce, é um dom, então para que treinar? Né? Então, eu vejo muito profissional com dificuldade de declarar uma metodologia, de declarar uma pedagogia, é muito na base do instinto, né? Muito na base do aleatório. Você enxerga um movimento diferente, Bruno? Eu já te coloco questões práticas daí também. O treino analítico, né, para quem está acompanhando a gente, que é para melhorar a finalização, eu fico chutando 20 vezes no gol, só eu, a bola e o goleiro, por exemplo, sendo que no jogo muitas vezes não é assim. O treino analítico, ele não se aplica mais ou se aplica em questões circunstanciais. Hoje não se pode mais aprender o jogo ou treinar o jogo sem fazer o próprio jogo. Falo de bola, adversário, enfim, os elementos mínimos e elementares, as situações elementares do jogo. Como que você coloca tudo isso no liquidificador, Bruno, e traz um suco para a gente, por favor? Essa pergunta é difícil.
Tem que discorrer bastante aí do que eu penso. Bom, realmente o treino, ele ainda, de tanta coisa que tem sido publicado, né, numa velocidade tão grande, ainda a intervenção metodológica disso no treino, ainda ela é escassa, né? Olha, alguns problemas podem acontecer. O calendário, por exemplo, se a gente fala de alto nível, o calendário prejudica muito aquilo que eu vou fazer com o treino. Eu preciso comprimir tudo que eu quero em uma sessão, em 2 sessões, sem contar que eu tenho que costurar sempre com o que aconteceu antes, né? Com o desgaste que teve de treinos e jogos antes. Então, no futebol profissional, existe uma maneira de organizar o treino muito diferente de uma categoria de base, por exemplo, onde eu tenho, às vezes, 30 a 40 jogos no ano, né? Como muito, às vezes nas categorias de base a gente nem chega a ter 30 jogos no ano, né? Então, nesse futebol profissional, penso que o treinador ele precisa ser muito assertivo e ter uma caixa de ferramentas de treino enorme. Ele precisa ter, por exemplo, ser muito assertivo no que ele vai falar, né? Então, eu chamo isso de habilidade pedagógica. A habilidade pedagógica dele vai de encontro ao que ele vai falar, vai de encontro a como ele construiu aquela sessão de treino, como ele organizou. Também ele acaba sendo uma pessoa que capacita os outros profissionais, porque sozinho um treinador hoje em dia não consegue dar treino mais, né? Não consegue. Então ele tem que estar com um corpo técnico muito competente, muitas vezes ele tem que capacitar esse corpo técnico para que o treino saia redondo, ou seja, eu possa, por exemplo, dividir o treino por setores do campo, por prioridades ali que eu quero trabalhar. Eu quero que os jogadores de defesa saiam jogando com goleiro, né? Mas para isso tem que ter outro treinador lá trabalhando quem está no ataque ou quem está no meio, fazendo atividades diferentes. Então, otimizar o treino numa equipe profissional passa por eu entender muito de metodologia, eu ser muito assertivo de conseguir comprimir os conceitos numa situação que seja assim, ó, eu estou dando o que vai acontecer no jogo, a gente precisa treinar isso aqui, concentrar nisso aqui, e a gente vai treinar e ainda vai ter coisa diferente na hora que for para jogar, ou seja, vocês têm que estar ligados nisso aqui, né? Eu treino uma parte, mas o resto é com os jogadores. Outra coisa importante, ele tem que usar outros recursos, como o vídeo, como uma conversa, como a prancheta, como uma conversa individual, mas um certo ponto que também seja uma linguagem fácil acesso, né, de fácil entendimento. E muitas vezes eu já pequei por falar uma linguagem com o jogador ou mostrar um vídeo de 7 minutos e percebi que vídeo é 1 minuto e meio. Depois eu percebi quer atingir no máximo 1 minuto e meio. Ou seja, nesse alto rendimento, que é onde eu estava até o ano passado, a gente tinha que otimizar muita coisa. Com relação ao treino analítico, eu acho assim, todo dia você chegar no treino e já fazer o aquecimento e entrar para jogar, é algo que também pode ser maçante. Então, tem dia que o corpo está pedindo que você comece de uma forma mais gradual, trocando passe, sentindo o corpo. Nem sempre a gente aquece em 20 minutos. Quanto mais dor a gente tem, quanto mais é latente o efeito do jogo ou do treino anterior, mais a gente quer começar de forma gradual. Então, eu sempre achei que o treino analítico ele pode ser uma boa maneira de você começar nesses dias, né? Trocando passe. Entretanto, eu não acho que esse é o treino que vai fazer a gente melhorar o passe. Ele não precisa sair do nosso treinamento, mas hoje ele entra numa parte muito mais específica e menos importante do que ele já foi antigamente. Muito porque o treino analítico,
ele simplesmente descarta uma parte do que é o jogo de futebol, né? Então, é o antecipar algumas ações através do visual, perceber o que fazer e agir, né? Perceber e agir como se fossem coisas acopladas, né? E até, geralmente, as pessoas acreditam que a gente primeiro percebe para depois antecipar o lance, mas, na verdade, não. Tem alguns estudos mostrando que a gente antecipa antes com um raciocínio muito rápido ali, e depois a gente percebe o que está acontecendo. É engraçado a gente antecipar antes de perceber, mas, enfim, é um mecanismo que os neurocientistas perceberam aí com os estudos. E o treino analítico, ele simplesmente descarta essa parte de perceber, de antecipar, perceber e agir, né? Porque ele é previsível na questão do onde a bola vem, para onde a bola vai, com que força mais ou menos que ela vem, com que força mais ou menos que ela vai, qual que é a distância desse passe, né? Então, são certas coisas que já estão fechadas e que na hora do jogo ela está aberta. Então, para que serve o treino analítico? Bom, serve para melhorar a coordenação, né, dos movimentos, né, a sincronia das contrações musculares, que o professor João Batista Freire ele fala assim, o músculo só tem duas funções, ou ele contrai ou ele relaxa. Né? O que dá a técnica desse músculo é a sincronia com que ele se contrai e com que ele se relaxa. Ou seja, o treino analítico ele é excelente para melhorar essa sincronia de movimento, de recrutar as fibras musculares, mas ele deixa muitas outras questões do jogo fora. E então são essas questões que para mim garantem a aprendizagem. É a gente aprender através de uma não especificidade, né, de uma aleatoriedade, de uma resolução através da imprevisibilidade, do que eu consigo ter uma noção, mas eu não consigo totalmente antecipar. Ou seja, estar presente no momento da ação é mais fundamental do que eu saber a técnica anterior, do que eu tinha que fazer, né? Como eu domino, como eu passo. Então, é uma questão de muito mais trazer o jogador para o presente, para melhorar a técnica dele, do que melhorar a técnica no sentido de melhorar a coordenação dos músculos dele. É mais complexo do que só isso. Ou seja, o analítico ele entra nessas questões onde quase sempre eu não estou cobrando tanto aprendizado, né? A não ser quando é situações de bola parada, de falta, que daí o foco muda também. Outra questão interessante que a gente pode chamar de analítico, mas que o objetivo é um objetivo mais de performance mesmo, de precisão, e se assemelha muito a modalidades individuais, né? Então, eu acho que essa é a questão do analítico voltado para o desempenho, para bater uma falta, bater um escanteio. Aí eu quase que consigo ver um treinamento de esporte individual dentro desses pequenos momentos que tem no jogo ali. Não, Bruno, e é muito legal, pelo seguinte, né? Você está trabalhando também com a crença do jogador, né? E eu já entrevistei atacantes, por exemplo, que se eles não chutassem 20 bolas no gol na véspera do jogo, só ele, a bola e o goleiro, ele não se sentia confiante na hora do jogo. É a crença do cara, um lateral, que se não cruzar 20 bolas por treino sozinho ali, previsível, desse jeito que você descreveu brilhantemente, o cara não vai ter confiança, né, para cruzar na hora do jogo. E vou trazer um viés também. A gente fala de analítico e você estuda sistemas, complexidade. Cara, nada mais analítico, uma visão analítica e não só um treino analítico, por exemplo, né? Esse jogador não se encaixa no meu modelo de jogo, vou dispensá-lo, vou mandá-lo embora. É analítico isso porque o modelo de jogo é um dos elementos, é uma das variáveis do resultado do jogo. Vai saber se esse jogador, no caso, não tem anos de clube e as relações que ele tem não são importantes para a vitória, que é o objetivo final, e não o modelo de jogo. O modelo de jogo é um meio. Então, você concorda com isso, Bruno? Você vai nessa linha também do analítico, muitas vezes deve ser refletido também? Sim,
Eu falo tudo isso do analítico no sentido de não achar que ele garante a aprendizagem das habilidades. Mas, embora eu acho que ele contribui, como eu falei, ele tem uma certa contribuição. O outro ponto é esse, né, da crença. E não só da crença que eu falo dos jogadores, da minha. Quando eu vou bater uma bola, primeiras coisas que eu faço é chutar umas bolas no gol, ver como é que meu pé está calibrado, como é que minha perna está acelerando, se eu estou fazendo a curva com o pé no momento certo. O que eu estou fazendo? Um treino analítico, eu estou testando o meu corpo, entendeu? Né? E com relação ao modelo de jogo, faz um tempo já que eu já nem gosto de falar muito desse termo de modelo de jogo, porque eu nunca achei que fosse um fim o modelo de jogo, né? Eu tenho os meus modelos de jogo que eu acho bonito, que eu admiro, que eu tento, de certa forma, trazer para as minhas ideias de treino, mas eu sou assim, sabe? Eu não vou muito por moda. Eu percebo que não dá certo, eu mudo rápido. Então, a primeira coisa que eu fiz foi na minha equipe sub-11. Eu tinha minhas ideias pautadas naquilo que eu penso que é um jogo bonito, que ia ensinar eles a jogar, mas também tinha os meus indivíduos ali, as minhas pessoas com as suas limitações, até com a limitação de idade, né? Sub-11. E eu percebi que se tirar a palavra modelo, se deixar só o jogo, ensinar a jogar já é suficiente para ter um modelo no final. Um modelo qual modelo? Não sei, porque eu vou testando peças, eu vou testando jogador, às vezes um lateral, o lateral vai bem na lateral direita, justamente porque eu tenho um zagueiro que joga pelo lado direito, que cobre bem esse lado, né, que faz bem essa função, que ele não é tanto de subir, é um zagueiro que gosta de jogar mais na sobra com espaço, e acaba configurando tanta coisa no meio disso. Eu tive volantes, por exemplo, que gostavam de entrar na linha dos dois zagueiros, outros volantes não, que gostavam de entrar entre um zagueiro e um lateral. Ele vinha buscar a bola, ele não se sentia bem buscando a bola de costas ali, jogando centralizado, mas ele armava bem a equipe quando ele estava entre um zagueiro e um lateral. Aí ele tinha a visão de uma diagonal do campo, assim. E aí ele tinha bom passe longo, ele tinha boa aceleração, condução com bola, já tinha jogado futsal, ou seja, eu nunca consegui pensar de verdade num modelo e seguir um modelo, que era muito mais olhar para a característica do jogador, o que eu achava que eu podia contribuir para o desenvolvimento individual, eu contribuía, mas muito do que eu observava e via a característica dele, eu aproveitar isso que ele tem de bom, ou então não forçar ele a fazer aquilo que ele já não se sente tão à vontade, né? Que você vê que ele não domina tão bem o corpo para fazer certos movimentos. Então, para mim, o modelo de jogo nunca foi um modelo, eu nunca achei que isso fosse levar minhas equipes a jogarem melhor, né? Foi sempre uma constante adaptação aos elementos ali que me fez criar o modelo lá na frente. Não, Bruno, e assim, agora me permitindo entrar na parte tática do jogo, né? Eu sei que você tem muito conhecimento também sobre isso. Aqui no Brasil, a gente sempre tem um atraso por N fatores, o que acontece na Europa, por exemplo, que é onde está o mais alto nível do futebol mundial. A gente ouviu muito e, durante muitos anos, lidou no dia a dia do futebol com a escola portuguesa, né? A periodização tática do Vitor Frade, que traz ali o modelo de jogo, princípios, subprincípios, né? A tática como algo norteador do jogar. Hoje, isso já... Eu sempre defendi muito, por muito tempo, a periodização tática. Hoje, para mim, na minha visão de futebol, ela não responde todas as perguntas do jogo, né? Porque se a gente falava e criticava que antes era só o viés físico, né? Que os profissionais de educação física estudaram muito a parte física do jogo, mas o jogo não é só físico, né? Então, por que o jogo é só tático? Então, já começou a não responder todas as minhas perguntas. Mas eu reconheço, claro, né, a situação que trouxe princípios de ataque, de defesa, de transições, contribuição muito bacana.
Mas hoje já não é só isso, né? A gente tem a escola dos espanhóis também, com o jogo de posição, o Paco Cerulo no Barcelona, que aí é uma coisa mais individual, né? As vantagens corporais, numéricas, dinâmicas, socioafetivas, que é o entrosamento, que a gente sempre falou aqui no Brasil. Como que você enxerga hoje, trazendo aqui para o Brasil, Bruno, a questão da tática? A gente está em que momento, na sua opinião, entendendo, né, que a gente tem pouca literatura, culturalmente somos um país que lê pouco, né? Isso vai refletir no futebol, como você muito bem falou há alguns instantes. O futebol ele está dentro da sociedade, é um reflexo do que é a sociedade como um todo. A gente ainda está atrasado, Bruno. A gente sempre recebe o que vem do mais alto nível com 15, 10, 5 anos de atraso? Eu escrevi um texto um tempo atrás, faz anos já, acho que uns 5 anos, que eu falava um pouco disso, Marcelo, que eu acho que foi muito bom ter entrado aquele boom da periodização tática. Até então, a gente nunca tinha lido algo de forma tão sistemática para pensar em treino do futebol. Então, foi excelente ter entrado. E eu acompanhei o começo disso. Ali em 2006, 2007, já estava escutando e começando a ler sobre isso aí. E foi ótimo. Por quê? Porque a gente se identificou com a língua, que pouca coisa tinha sido publicado em português, sobre metodologia do treino, pouca coisa, e sobre algo que transcende a parte física, né? Então, foi muito importante a gente ter importado esse conhecimento da periodização tática. Mas, como eu escrevi uma vez, o Vitor Frade pensou no contexto do futebol português, no nível de entendimento dos jogadores mais tático mesmo, né? Mais disciplinado e inteligente do ponto de vista de cumprir aquilo que se fazia. E o jogador brasileiro com um nível de entendimento sobre essas questões menores, com um tipo de jogo anárquico que a gente não consegue compreender ainda, a essência mesmo, as boas equipes do futebol brasileiro que ao longo da história, elas, se a gente olhar com esse olhar catedrático sobre o futebol, a gente se perde, a gente fala que, não, isso aí tipo assim, tá, a gente não consegue entender, a gente não consegue julgar, entendeu? A gente não consegue fazer o que a gente faz geralmente, classificar os princípios táticos. Não é algo que o jogador enxerga, é algo que a gente criou para quem está de fora do jogo, que olhou e começou a anotar. Então, o jogador não enxerga um princípio tático, ele só enxerga uma possibilidade de agir, interagir com o que está acontecendo no jogo ali, né? A gente que classificou e denominou isso. E os portugueses são muito, muito bons nisso, de descrever, né, o que acontece. Na área do treinamento esportivo, tem um professor chamado Jorge Castelo, tem um livro dessa grossura, né, descrevendo o treinamento, tem outro sobre futebol, então eles são muito bons nisso. Mas, para nós, eu acho que essa fórmula não funcionou, e alguns já perceberam isso, que muitos elementos da organização do treino, que o Vitor Frade chama de morfociclo, né, que a gente sempre chamou de ciclo, ali de ciclo de microciclo, ele traz coisas muito interessantes, né, dessa organização da semana de treino, de trabalhar estruturas desde as menores às maiores do jogo. Acho que isso fica ainda da periodização tática. E isso não se mexe, porque acho que essa é quase que uma maneira universal de se pensar o jogo como sistema complexo, né? Do elemento menor, que é o jogador com a bola, até o elemento maior, que são os 22 distribuídos dentro do campo. Então, isso vai ficar, acredito. A nova interpretação que vem, que não é do jogo de posição, embora todo mundo hoje fale disso, a nova interpretação que vem é de como, dentro da onde está a bola ali, de como fazer jogo em todas as partes do campo, em como analisar jogo em todas as jogadas que acontecem.
sabe? As E vantagens essa são é a do grande jogo, né, Bruno? dificuldade. As vantagens não são do jogo de posição, são do jogo, né? Para mim, o jogo de posição, analisando as equipes, e olhando o jogador está com o seu corpo preparado para o próximo instante. Ele tem 2 passos à frente, para mim, o jogo de posição. Um é que ele está preparado com o que vai acontecer no próximo instante enquanto jogada. Ele como elemento de uma equipe, ele sabe o que vai acontecer mais ou menos na próxima jogada. E o segundo é que o corpo dele está preparado para aquilo. Então, por isso que é um jogo tão rápido, porque ele já se fez, configurou de uma maneira, não só está no lugar certo, mas está no lugar certo pensando na próxima jogada, com o corpo preparado para essa próxima jogada. Quase todas as vezes que a gente vê um jogador tocando na bola no jogo de posição, tá com essas 2 coisas na cabeça. Ele já sabe como é que vai ser a próxima jogada, ele já está com o corpo preparado para a próxima jogada. Que eu também não acho que é assim que o Brasil vai conseguir chegar. Eu acho que o nosso jogo ele é muito mais imprevisível do que isso. Ele tem pausa, ele tem malandragem, ele tem ginga, ele tem a gente que acelera o ritmo, gente que diminui o ritmo, né? Então ele tem os lançamentos que são imprevistos, ele tem muita troca de posição, é um pouco mais desconfigurado do que a gente vê no jogo de posição. O jogo de posição é um jogo bem configurado, embora tenha trocas setoriais ali importantes, né, muita variação, ainda, no meu entender, do suprassumo do futebol brasileiro, a gente ainda consegue subir o nível desse jogo de posição e deixar praticamente um futebol de rua em cada vez que a bola se move ali. Esse é o meu sonho, né, de Espetacular. deixar o jogador tão livre ao ponto que ele se sinta como a gente olhasse para o jogo, fosse tudo imprevisível, a gente olhasse para o jogo e não conseguisse ver o próximo instante, né? Esse seria um jogo precioso mesmo de se assistir, né? Vamos ver se a gente chega Não, nesse isso aí é muito nível. rico também e variado, né, Bruno? A graça do futebol é essa, né, cara? Nunca uma equipe vai jogar exatamente igual a outra. Você pode ter ideias norteadoras, mas o que o Barcelona do Pep Guardiola fazia era uma coisa. O próprio Guardiola continua com o jogo de posição, mas era de um jeito na Alemanha, no Bayern de Munique, e é outro na Inglaterra, no Manchester City. Né? Você tem o jeito de jogar, que é jogo de posição, por que não? Do Jorge Sampaoli, que é diferente do Hernan Crespo, né, que vai ser diferente do Maurício Barbieri no Red Bull Bragantino. Cara, essa é a riqueza do futebol. Né? Você tem uma ideia, você tem uma cor, é o azul, mas a tonalidade desse azul vai depender dos jogadores, vai depender do ambiente, do contexto, das relações. Né? E aí eu vou entrar nessa questão, Bruno, que eu sei que você tem muita coisa para acrescentar, já partindo para o final, né? Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente até esse momento deve estar se deliciando com essa conversa, porque você tem muito conhecimento. Você tem muita fonte, muita coisa que você pesquisou sobre o ser humano. E vou voltar nos portugueses de novo, Manuel Sérgio, que fala que não tem o drible, tem o jogador que faz o drible, não tem o salto, tem o jogador que faz o salto. Então, se não entender o ser humano do jogador, você não vai entender o futebol. Bruno, o que você tem para a gente? Você já trouxe a sua formação lá atrás, né? Seus estudos, enfim, em biomecânica, em biologia, em tudo. O que você tem hoje, 2021, de mais recente, Bruno, para compartilhar com a gente sobre o ser humano que joga, né? Tão complexo e até imprevisível e caótico como tudo, mas como que é esse ser humano que joga sabendo o quê, né, Bruno? Vou trazer um viés prático também. O jogador de futebol hoje é diferente de 15, 20 anos atrás. De novo, o mundo mudou, o futebol acompanha essa mudança. Né? O Vanderlei Luxemburgo, em 2020, no Palmeiras, tinha um ambiente completamente diferente do ambiente que ele tinha na década de 90. A imprensa era outra, a tecnologia era outra, os aplicativos que se tinha, a internet, tudo mudou. Quem é esse jogador de futebol, Bruno, e toda a sua complexidade em 2021? Olha, eu vejo um jogador que tem muito mais capacidade de reter informação. Ao mesmo tempo, a gente compete com o excesso de informação, um excesso de vida que ele tem fora do futebol. O excesso de vida é até engraçado falar, né? Mas
é o tanto de coisa que ele se dedica, né, às mídias, a tudo isso. Mas, assim, eu tenho bons exemplos de jogadores do século XXI, né? Ano passado, por exemplo, no Santos, no futebol feminino no profissional, eu posso citar algumas atletas que, se fossem do futebol masculino, seriam destaque em termos de exemplo de como tratam a profissão de jogador. Então, por um lado, a gente tem alguns jogadores que ainda continuam com o viés de serem mal formados do ponto de vista da educação formal, né, educacional, mal formados por conta do contexto que veio de muita vulnerabilidade social, violência. Ao mesmo tempo, vejo jogadores sem limites para aprender, né, com uma capacidade intelectual altíssima. Lá no Santos, como eu falei, tinha atletas já formadas, né, em educação física, algumas pós-graduadas, que a gente conversava de forma horizontal. Então, o jogador que eu percebo hoje que vai ser muito interessante trabalhar, é aquele jogador que você controla sem controlar. Na verdade, você conversa com ele como se ele fosse um teu colega de trabalho, que é diferente de você ser o chefe dele, né? Então, você conversa de forma horizontal, ele tem entendimento sobre o jogo, ou se ele não tem, ele quer ter entendimento sobre o jogo, ele quer ter entendimento sobre o corpo. Então, tive atletas ano passado que treinavam à parte, tinham personal, passavam por nutricionistas, tinham interesse de saber quais eram os melhores métodos para recuperar, quais os melhores alimentos que tinha que consumir para ajudar na recuperação, para ajudar no sistema imunológico, o que podia fazer para dormir melhor. Então, imagino que esse seria o tipo de atleta que a gente gostaria de ter, não só o jogador de futebol. E essa é a minha formação, como vim lá da fisiologia. Uma das minhas missões é formar cada vez mais atletas de futebol, porque jogador tem bastante, boleiro infinitamente, né? Boleiro, jogador e o atleta. Esse atleta que é o meu foco. Talvez pela minha mentalidade ser ainda de atleta, eu competir o tempo inteiro comigo e querer saber cada vez mais sobre o corpo, sobre a vida, né? Eu acabo querendo sempre influenciar dessa maneira os jogadores, né? De que eles sejam e assim eles conseguem desfrutar mais da profissão, se lesionar menos, entender melhor. Depois que para de jogar futebol, continua sendo esportista, mas talvez praticando uma corrida de rua, nadando, um triatlon ou outra atividade, um tênis, né? Como eu vejo até o Paulo André, que é um dos exemplos desse que eu estou falando, né? Você vê ele praticando muitos esportes hoje em dia, depois com a carreira encerrada. Você acompanha nas redes sociais, a gente vê. Então, é isso que a gente imagina, né? Que legal. Agora, falando do campo, falando ali do campo, o que eu imagino, um jogador que resgate um pouco da liberdade. Eu criticava demais nos clubes que eu passei, esquema tático tão fixo. Eu sempre achei que até os 15 anos tinha que se jogar sempre com 2 atacantes, às vezes colocar 3 atacantes, porque eu vi isso na prática acontecer. Menino que começou como ponta com 11 anos de idade e foi como ponta até se formar, né, como jogador. E a gente perdeu aquele atacante que sabia fazer o meio, mas caía para ponta. Depois ele vinha para ser um número 10 ali, tranquilamente. Depois ele voltava para ser centroavante. O Romário, né? O Romário ele ocupava toda a largura do campo com maestria né, qualquer lado que a bola caísse. Ronaldo também era assim. E esse negócio de importar o esquema tático do 4-3-3 ou outro faz com que a gente ingesse um pouco o jogador em termos de questões táticas. E em relação à liberdade individual, também a gente tem muito a contribuir ainda para o jogador, para a formação deles.
deixar o jogo de um nível tático e, ao mesmo tempo, com uma autonomia mais próximo de uma imprevisibilidade de um jogo informal. Eu sei que é difícil isso, eu sei que tem gente que fala, mas se fizer isso, o resultado vai ficar meio que coadjuvante na história. E aí é por isso que eu estudo, para eu, por algum dia, conseguir trazer isso para o jogador, deixar ele jogar, e ao mesmo tempo ele ter aquele sangue no olho de que ele está fazendo aquilo para comemorar 4, 5 gols por partida, e não para ele sair dali e a equipe jogar bonita, né? Mas não conseguir resultado. Então a gente estuda para tentar transformar o futebol de alguma forma, para colocar a nossa característica para o jogador, né? E, ao mesmo tempo, ser competitivo, equilibrando essas duas coisas, entre o resultado e a arte ali do jogo, né? Não deixar o resultado estar na frente nem estar atrás, estar os dois dentro do mesmo lugar, mas uma configuração mais completa, mas a gente sempre pensa no perfeito, né? Claro. Que a gente nunca vai atingir, mas a gente tem que pensar no jogo que a gente imagina que é o perfeito, para que isso saia. E o meu jogo é um jogo muito livre, aleatório, criativo, né? Tem muita disciplina também, né? Isso é importante, e que eu misturo um pouco dos aspectos da intelectualidade ao mesmo tempo da criatividade. Acho que é isso. Não, perfeito, Bruno. É aquela velha frase, né? O resultado, ele pode ser casual, o desempenho não. O desempenho não pode ser. Bruno, muito obrigado, cara. Que demais que foi essa conversa. Tenho certeza que quem acompanhou até o final sai melhor desse bate-papo, sai com uma outra visão. O futebol é maravilhoso porque ele é subjetivo, não existe certo ou errado. O que é bonito para você pode não ser para mim e está tudo bem, né? E parabéns, cara, porque essa busca sua pela ciência, pelo conhecimento, com certeza é um diferencial, né? Se para ganhar, quanto mais ferramentas, um arsenal maior de armas que você tenha, você se aproxima do resultado final, porque estamos falando de competição. Então, quando você traz esse equilíbrio, né, de desempenho com o resultado, com a competição, é algo incrível e que transcende. Bruno, obrigado, espero que você tenha gostado, grande abraço e até uma próxima. Gostei muito, obrigado aí pela oportunidade de poder falar, admiro bastante o seu trabalho, o teu canal, é uma das principais fontes de informação, porque você deixa as pessoas à vontade para falar do que gostam, né, do que elas são apaixonadas, então é sempre um prazer poder fazer parte disso agora como um dos interlocutores, né, que está transmitindo aí o meu amor pelo futebol. Que Obrigado. legal, não, a gente está junto nessa busca aí por tentar transformar a sociedade através do futebol, esse também é o meu propósito. Obrigado, esse então, Bruno Pasquarelli aqui com a gente, uma conversa show de bola. Obrigado, Bruno. Um abraço.